as soluções e ficou faltando um pedacinho de soluções. Na verdade, 3 assuntozinhos aqui, né, que são assuntos bastante importantes e que vocês precisam ter noção do significado. Um deles é diluição de soluções, tá? Diluição das soluções, mistura de soluções e, além disso, temos aí também a reação ácido-base, mistura de soluções né, que são soluções que reagem entre si, um ácido junto com uma base. Então, são 3 assuntos que estão relacionados aí, que nós precisamos, né, dar sequência aqui, que são importantes, né? Então, vimos aí até a última aula os chamados cálculos de concentração e agora vamos ter que continuar dentro disso, certinho? Então, diante disso, ó, nós temos aí na sequência a chamada diluição das soluções. Ó. E aí, gente, o nome está dizendo, ó, diluição de uma solução. O que significa diluir uma solução? Então, se você for ao supermercado, você compra lá suco maguari concentrado, manda diluir, o que você faz? Acrescenta água, né? E acrescenta água para quê? Para a solução ficar mais concentrada ou menos concentrada? Mais forte ou mais fraca? Para a solução ficar mais fraca. Mais fraca significa menos concentrada, menos soluto em relação ao solvente. Então, diluir uma solução é isso. Significa você adicionar solvente a uma solução para diminuir a concentração dessa solução. Então, você tem um volume 1, né, de uma determinada solução. Aqui você tem água. Se você colocar água nessa solução, nós vamos chamar isso de volume adicionado de água, você passa a ter uma outra solução. E essa outra solução vai ter uma concentração diferente da primeira. Vai ser menos concentrada. Aí quando você faz essa relação, pessoal, você tem que agora perceber, ó, o que nós podemos fazer aqui em termos de cálculo relacionado a isso, né? Que cálculos eu posso acrescentar considerando, né, isso que está aqui colocado. Então, o que eu posso fazer aí em cima disso? Então, tentando, né, mostrar aqui isso em termos de cálculo, vamos ver o que dá para fazer aqui. Você tem que o volume final é o volume que você tinha, mais o volume que foi adicionado de água. Então, houve um acréscimo aí, né, de solvente na solução. Mas veja bem, houve um acréscimo de solvente na solução. Se você considerar o que você tinha, né, dentro... Tá, vou copiar uma janelinha aqui, vou botar para cá. Se você considerar o que você tinha em termos de soluto, você tinha nessa solução uma determinada massa de soluto, eu vou chamar de M1, tudo bem? Você tem nessas, né, nesse caso aqui, a água que foi acrescentada a essa solução. E aí o que aconteceu? Você adicionou água e passou a ter uma nova solução, aonde nessa nova solução você vai ter que massa de soluto? Se você perceber, a massa de soluto que você tem na solução 1 vai ser o quê? Igual à massa de soluto que você tem na solução 2. E por que as massas de soluto são iguais? Porque você não está mudando a quantidade de soluto. Você está mudando o quê? Comparando as duas soluções, você está mudando a quantidade de solvente, a quantidade de água. Então, tudo que se refere a soluto, antes e depois da diluição, continua a mesma coisa. E aí, dentro daquilo que nós vimos sobre os cálculos de concentração, né, nós temos 3 cálculos que são importantes dentro dos cálculos de concentração. Vou colocar aqui para lembrar vocês. Ó. Que cálculos são esses? Então, um dos cálculos de concentração que nós vimos foi título. E o que é título? Título é a razão entre a massa do soluto e a massa da solução, né? Sem índice. Vimos também concentração comum. O que é concentração comum? O C lá. A concentração comum
vai ser a razão entre quem? A concentração comum, que é o C maiúsculo, vai ser a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Lembra? E vimos também concentração molar. E o que é concentração molar? Concentração molar é razão entre o número de mols do soluto, e o volume da solução em litros. Sendo que número de mols do soluto, né, se você lembra como é que se calcula, o número de mols do soluto é a razão entre a massa do soluto e, vou botar lá, tentar fazer as coisas aqui não tá fácil, né? É a razão entre, vou aumentar aqui. Olha lá, o número de mols do soluto N é a razão entre a massa do soluto e a massa molar desse soluto, que nós chamamos de mol. Então, se você substituir isso aqui, ó, dentro da concentração molar, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que concentração molar vai ser massa do soluto, tá? Massa do soluto, sobre massa molar do soluto, que é o mol vezes volume. Então, percebo que nos 3 cálculos que nós temos de concentração, pessoal, os 3 cálculos que nós temos de concentração, título, concentração comum e concentração molar, você tem massa de soluto envolvida. Nos 3 cálculos aí, você tem massa de soluto envolvida. E dentro de uma diluição, o que nós estamos observando? Nós estamos observando que a massa do soluto antes e depois vão ser o quê? Vão ser iguais. Então, se você isolar a massa do soluto em qualquer uma dessas 3 formas de calcular a concentração, você pode, a partir daí, achar a fórmula que vai determinar os cálculos dentro da diluição. Traduzindo para quem não está entendendo, se você isolar massa do soluto dentro disso aqui, ó, o que vai dar? Vai dar M vezes T, não vai? Então, ó, pega aqui, isola massa do soluto. Vou copiar lá, botar por aqui, volta aqui, né? Vamos fazendo com calma, que nós temos tempo, né? É tranquilo. Então, ó, se você pegar agora, isola a massa do soluto. Então, a massa do soluto vai ser igual à massa da solução. Volta lá, que tu não tinha lá, que eu vou botar a letra maiúscula. Volta pra cá. Vai ser igual à massa da solução vezes o título. M vezes T, tu está isolando o M1 lá, ó, o M que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E nós estamos vendo que tanto antes quanto depois da diluição, a massa do soluto é a mesma. Essa igualdade que você tem. Se a massa do soluto é a mesma, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora jogar isso aqui para baixo, ó. Se a massa do soluto da solução 1 é igual à massa do soluto da solução 2, que é a final, tu pode dizer então que o M vezes T da solução 1 vai ser igual, então vou botar aqui entre parênteses, ó, o M vezes T da solução 1 vai ser igual ao M vezes T da solução 2, ó. Então, você tem MT igual a MT, MT1, MT2. Ó. Se você fizer isso dentro da concentração comum, gente, mesma coisa. Isola o M1 na concentração comum. Se você isolar M1 na concentração comum, vou pegar esse aqui que está mais fácil. Copia lá, vamos botar para cá. O que nós vamos ter? Isola M1. M1 agora, considerando a fórmula da concentração comum, M1 vai ser C vezes V, né? Olha lá, o V passa para o outro lado. Então, você vai ter que vai ser C vezes V. Com isso, você tem, então, repetido o que está colocado aqui embaixo. Olha lá que espetáculo que é fazer isso dessa forma. O que você vai ter agora? Você vai ter que o C vezes V da solução 1 vai ser igual
ao C vezes V da solução 2. Tá? Então, ó, C vezes V da 1 vai ser igual a C vezes V da solução 2. CV é igual a CV, ó. CV1 é CV2, ó. CV é igual a CV, CV é como é fácil. Agora, se você isolar o M1 aqui na concentração, ó, ou o N1 lá, né, porque tudo que se refere a absoluto antes e depois é o mesmo, se tu isolar o N1 nesse caso, o que que nós vamos ter agora? Nós vamos ter, vamos pegar isso aqui, olha lá, agora eu vou isolar o N1, né, que é número de mols do soluto. O número de mols do soluto que você tem antes e depois vai ser o mesmo, porque tudo que se refere a soluto continua o mesmo antes e depois. Então, o número de mols do soluto vai ser igual ao quê? Vai ser igual a M vezes V, né, que é molar vezes volume. Aqui. Aqui, aqui. Então, se agora você pegar aqui, você vai ter aqui, olha lá, copiando, jogando aqui de novo, olha como fica tranquilo. O que nós temos agora? Nós vamos ter, volta aqui, ó, agora nós vamos ter que M vezes V da solução 1 vai ser igual a M vezes V da solução 2. Então, pessoal, vejam que as fórmulas são todas iguais, ó. Mete 1, mete 2, ó. Mete, mete. CV, CV. MV, MV, ó. Tá vendo um homem bonito duas vezes? Meu Deus, que espetáculo. Então, essas são as fórmulas que você vai usar para fazer os cálculos de uma solução que foi diluída. Então, você tinha uma solução 1, passou a ter uma solução 2. Como é que eu calculo a concentração da 2? Então, é só você fazer esses cálculos relacionados, ó. Com o detalhe, sempre lembrando, por favor, não esqueça, vou destacar lá na cor azul, que é a cor do melhor time, que daí você não esquece, que esse V2 que tu tem aqui é o V1 que você tinha, é o V1 que estava aqui, mais o volume que foi adicionado do solvente. Então, isso tem que ter muito cuidado. Saber que o volume que você tem da solução 2 é o volume que eu tinha na 1, mais o volume que foi adicionado do solvente. Ok? Então, dessa forma, você consegue fazer os cálculos que são relacionados com isso. Então, vocês vão observar aí nos exercícios que se refere à diluição, ó, que é muito tranquilo. Ó. Olha cá, questão número 1 aqui, ó, que é sobre diluição. Tudo bem? Vamos fazer essa questão número 1. Vamos lá. Vamos botar aqui, vamos duplicar esse slide. Duplicamos o slide, voltei para lá. Essa é uma forma que eu estou achando, mas você que é mais rápido não precisa criticar as pessoas. Olha aí. Opa, olha aí o quê? Não deu fazer nada. E como é que está isso? Ah, está aqui. Tá. Então, ó, fazendo aqui, ó, vamos tirar isso daqui. Aí está dizendo aí o que nós temos, ó. Você tem aí, sobe aqui para ver, isso, está lá, exercício de aplicação. Sabe-se que 600 mililitros de uma solução 0,5 molar de etanol foi diluída para 0,3 molar. Então, você tinha o 0,5 passou para 0,3. Então, diluição é isso, diminuição de concentração. Calcule o volume de água adicionado. Gente, esse é o maior erro que se começa dentro desse assunto, porque está pedindo VA, volume adicionado, não pediu qual é o volume final. Então, se ele está trabalhando com concentração molar, então você tem a concentração molar da solução 1, vai ser igual, qual é a concentração molar da 1? 0,5 mol por litro. Concentração... Opa, apareceu o que aqui? O que não está aparecendo? Vamos lá, o que você passa... Esse aqui está com a corzinha lá. Vamos tirar daqui, vamos ver como é que a gente faz isso. Preenchimento de forma, vamos botar sem preenchimento, que eu acho que é isso. Isso. Então, concentração da solução 1, 0,5 molar. Tudo bem? Concentração da solução 2, o M2, tá? Vai ser 0,3 molar. Estou diluindo, está diminuindo a concentração. 0,3 mol por litro. Bem, volume da solução 1. Qual é o volume da solução? Volume da solução 1 igual 600 ml. Beleza? Com
Com isso eu posso achar qual é o volume final. Então, qual o volume final? Porque isso é o que eu tenho na fórmula, né? Como é que eu tenho na fórmula? Porque a fórmula é, voltando lá ao que nós vimos sobre isso, né? Qual é a fórmula que nós temos relacionada à concentração molar? Essa aqui, ó. Então, nesta fórmula nós temos que, vamos jogar para lá, aqui, nós temos que, voltei, o que nós temos aqui? Vamos colar aqui, que então M1V1 é igual a M2V2, ó. Essa é a fórmula. Então, você pode achar o V2 por aqui. Então, qual é a concentração 1? Concentração 1 vai ser 0,5 molar. Né? Então, olha lá. Concentração 0,5 molar. Vezes volume 1. Qual é o volume 1? 600 ml. 600. Igual. Qual é a concentração 2? 0,3 molar. Vezes volume 2, qual é o volume 2? Não sei, isso que eu quero saber. Aí você vai achar, 0,5 vezes 600 dá 300, 300 dividido por 0,3, volume 2 vai ser, qual é o volume 2? Volume 2, V2, vai ser igual, 300 dividido por 0,3, 3.000 por 3, 1.000. Beleza? Se você olhar lá nas respostas, você tem a resposta 1.000 lá, ó. E aí, ó, tá lá em destaque, neon, dizendo, vem, otário, me marca. Mas por que eu não vou marcar? Não vou marcar porque eu não pedi qual é o volume final da solução. O que eu pedi? Eu pedi qual é o volume adicionado de água. E o VA, se você voltar lá e der uma olhadinha, o VA está aqui dentro, ó. Olha lá, o que é o VA? O VA é o V2 menos o V1. Ó. Se você for tirar daqui, tá aqui. Olha lá, o VA vai ser o V2 que você tem aqui menos o V1 que você tinha. Então, o meu volume adicionado de solvente, que é o VA, o volume adicionado de solvente vai ser igual ao 1.000, que é o volume final, menos os 600, que é o volume que eu tinha. Portanto, meu volume adicionado de solvente vai ser igual a 400 ml, que você também tem colocado lá em cima. Então, tenha muito cuidado nessa forma de fazer cálculo de diluição, porque essa é uma das perguntas que mais se faz quando se trabalha com diluição. É você saber achar esse volume adicionado. Então, ele vai te dar aí o volume final, você vai te dar o volume inicial, você achou o final, você acha o volume adicionado. Ok? Tomar aqui uma aguinha de ferro. Sabendo disso, pessoal, aí voltamos à segunda parte lá, ó. Que é a chamada mistura de soluções. Ó. A mistura de soluções. Já vimos diluição. O que significa diluir? Então, diluir, acrescentar solvente. Agora nós vamos fazer uma mistura de soluções. Nessa mistura de soluções, nós vamos ter uma solução 1, misturando com uma solução 2, 3, 4, quanto você quiser. Você vai misturar as soluções para obter uma outra solução, que vai ter concentração diferente daquelas que você misturou. E aí, de novo, moçada, vamos usar aqui a lógica, um raciocínio lógico para entender o que você está fazendo. Pensa, se você tem um suco fraco, está misturando com um suco forte, como é que vai ficar o suco resultante? O suco resultante vai ficar uma média do suco 1, suco 2, ou seja, a concentração da solução resultante vai ser sempre um valor intermediário entre as duas que você misturou. Então, se misturar uma 0,1 com uma 0,5, vai dar um valor entre 0,1 e 0,5. Mais próximo daquele que você usou um volume maior. Porque se tu botar 1 litro desse e 4 litros desse, a resposta vai ser um valor mais perto de 4 litros do que de 1 litro.
Botou mais dessa aqui, então é uma questão meio lógica, né? Então, se essa solução for 10 gramas por litro e se essa for 50 gramas por litro, a resposta é um valor entre 10 e 50. Mas quanto? Qual é o valor? Aí depende de quanto tu colocou. Vamos supor que tu tenha colocado 1 litro dessa. Tá? Vamos tirar do sobrescrito, por favor. Tira, sai daqui, volta aqui, atenção. Aqui, tará. Vamos lá, com calma e jeito. Aqui, olha lá. Subscrito, vamos tirar disso aí. Então, ó, você tem 1 litro e vamos supor que você vai misturar esse litro com, sei lá, vamos botar um valor aqui que nos ajuda, vamos misturar com 4 litros disso aqui. Então, se eu considerar que essa solução inicial era 10 gramas por litro e essa é 50 gramas por litro, pensa, ó, vou botar aqui os valores para a gente não se perder. Opa. Copiei aqui, copiei lá. Vamos colar aqui, vamos botar aqui, ó. Então, vamos imaginar, ó, pessoal, que você tenha essa solução, ó, que seja, então, uma concentração dessa solução 1, seja 10 gramas por litro. E você vai misturar com a outra solução, que eu vou chamar de solução 2. Vamos misturar agora com a solução. Opa, que não está fácil aqui, estou sem mouse ainda, estou me perdendo um pouquinho. Vamos misturar com a solução 2, que eu vou considerar agora que tem uma concentração 50 gramas por litro. Tudo bem? Se eu misturar, então, essa que é 10 com essa que é 50, a resposta tem que ser um valor o quê? Entre 10 e 50. É uma média. Só que não é uma média aritmética. 10 com 50 dá 60, né? Então, a média aritmética seria 30 dividido por 2. Só que por que eu não vou dividir por 2? Porque eu não misturei volumes iguais, eu misturei volumes diferentes. Então, se o volume que eu misturei aqui é 1 litro e aqui é 4 litros, qual é que se faz essa média? Você multiplica esse valor por 4, multiplica esse valor por 1. Que esse contribuiu com 4 vezes e esse com 1 vez. Então, ó, 4 vezes 50, 200. 200 mais 10 vai dar 210. E 210 dividido por quanto? Por 5, que é o volume total. E 210 dividido por 5 vai te dar uma concentração, faz a conta aí para você ver, de 42 gramas por litro. Ou seja, um valor entre os dois, porém mais próximo dos 50. Então, a tua concentração resultante, vamos ver se consigo entender, ó. Tua concentração resultante, vamos botar aqui, que eu vou chamar de CR, concentração resultante, vai ser igual a, entendeu o cálculo ou não? Vou fazer de novo contigo, ó. 50 vezes 4, 200. 10 vezes 1, 10. 200 mais 10, 210. Dividido por 5, porque tu misturou 4 mais 1. 210 dividido por 5 vai te dar uma concentração 42 gramas por litro. Só que aí tu vai dizer, professor, dá para fazer sempre assim, de cabeça? Não, né? Não dá para fazer sempre assim, porque tem algumas situações que não dá, né? O cálculo não é tão fácil. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, eu vou voltar lá no outro slide e vou pegar aquilo que nós tínhamos visto lá com relação à diluição. Vou pegar isso aqui, né? Lembra que na diluição, pessoal, a massa do soluto que eu tinha na solução 1 é igual à massa do soluto que eu tenho na solução 2, né? Diluiu, acrescentou solvente, as massas dos solutos continuam iguais. E aqui? O que aconteceu? Tu misturou uma solução com outra solução. Ambas têm o mesmo soluto. Aí tu obteve uma resultante. O que eu posso dizer sobre a massa do soluto resultante? Não é lógico você pensar que a massa do soluto resultante é a massa do soluto da solução 1 mais a massa do soluto da solução 2? Então, na verdade, eu vou botar aqui para ficar bem bonitinho para você não errar. Massa do soluto, M1 da solução 1, mais a massa do soluto da solução 2. Então, quer dizer que a massa resultante é a soma das duas massas. E se tu pensar que isso aqui é uma massa do soluto resultante,
De novo, nós vamos voltar àquilo que nós tínhamos visto relacionado ao soluto. E o que nós tínhamos visto relacionado ao soluto? Tudo isso aqui, ó. Ou seja, tudo aquilo que se refere ao soluto, você tem nessas duas fórmulas aqui. Vou ver se eu pego aqui que me perdeu aqui. Vamos lá? Olha aqui, ó. Você não tem aqui nessas duas fórmulas, ó. Então, eu vou copiar isso aqui agora e vou jogar isso para lá, porque nós vamos usar aqui também, ó. Olha aqui. Ó, joguei para cá. Então, o que tu vai fazer agora? Tu vai jogar também isso aqui dentro, ó. Percebe o que eu estou falando ou não? Massa do soluto resultante é M vezes T. Então, o teu M vezes T, vou copiar aqui, olha lá, copiei. Vamos jogar lá para baixo. Colei. Olha lá, o teu M vezes T resultante, sai daqui, fichinho. Olha aqui, senhores. O teu M vezes T da solução, volta para cá, mais um. O teu M vezes T da solução resultante vai ser igual ao, olha lá, M vezes T da solução 1 mais o M vezes T da solução 2. Então, o MT resultante é igual a soma. E isso vale para tudo o que você tem relacionado à mistura. Como assim para tudo que eu tenho sobre mistura, professor? Se isso vale para concentração, para título, isso também vai valer para concentração comum, isso também vai valer para concentração molar. Então, eu posso repetir essa fórmula, porque ela vale para todos os outros. Ó. Então, veja bem para quem ainda não conseguiu enxergar o que eu estou falando. Ó. Olha aqui, ó. Se você tiver a massa do soluto igual à soma das massas dos solutos da solução 1 e da solução 2, então significa dizer que o MV resultante vai ser igual ao MV da solução 1 mais o MV da solução 2. E isso vai valer também quando eu falar em concentração molar. Se eu falar em concentração molar, o que nós vamos ter? Nós vamos... Opa, errei aqui, não é M vezes Z, porque daí eu isolo o M1, né? Vai ficar C vezes Z. Então, errei aqui. Então, ó, o C vezes V da solução resultante vai ser igual ao CV1, opa, errei de novo, vai ser igual ao CV da solução 1 mais o CV da solução 2. Ó. E se eu usar aqui embaixo, o que nós vamos ter aqui embaixo? Que o M vezes V da solução resultante vai ser igual ao M vezes V da solução 1 mais o M vezes V da solução 2. Então, vejam a diferença que existe entre a diluição e a mistura. Na diluição, as massas dos solutos eram iguais. A massa do soluto da 1 era igual a da 2. Aí ficou CV igual a CV, MV igual a MV, MT igual a MT. Na mistura, a massa resultante é a soma das massas. A massa resultante é a soma. O M resultante é a soma do M1 da solução 1 com o M1 da solução 2. Então, quer dizer que o M vezes T resultante é a soma dos M vezes T, da solução 1 e da 2, da 3, quando estiver. O CV resultante é a soma do CV, o CV1, CV2, CV3, CV... O MV resultante é a soma dos MVs de todas as soluções que você misturou. É MV1, MV2, MV3 e assim vai. Tudo bem? Vamos parar por aqui, porque o nosso tempo de aula já está extrapolando. Se eu fizer uma aula muito longa, depois ele não vai entrar no YouTube lá para vocês poderem assistir. Valeu, moçada. Próxima aula eu continuo fazendo exercícios aí para a gente entender legal essa parte. Valeu, abraço.